Fala, meu povo, está no ar mais uma edição do programa Resenha de Artilheiro, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, na Fortaleza FM 90.7 e também no YouTube do Resenha de Artilheiro, tá? O programa hoje está pesado, meu irmão, bem poderoso. Vamos destacar Ceará, Fortaleza, Ferroviário, vamos falar sobre Tirol, Horizonte, tudo sobre o Campeonato Cearense, além das novidades na Copa do Brasil, que já temos adversários, tá? Tem uma matéria especial também que a gente vai trazer aqui para vocês sobre credenciamento. Vamos falar também sobre o segundo Prêmio Esporte Ceará, que vai acontecer agora, dia 4 de fevereiro. Vamos repercutir tudo isso e muito mais para você. Lógico, a sua participação é sempre muito especial, tá? Eu já destaco, inclusive, aqui o nosso WhatsApp, 99640-0126. Participa com a gente, 99640-0126. É o WhatsApp da TV Câmara Fortaleza e a tua participação é sempre muito especial. Começamos essa dinâmica semana passada e foi um sucesso. Muita gente falando, um feedback bem interessante. Então, eu quero que a gente continue. Manda pra gente, vamos registrar aqui no telão, ó, a tua participação, tá? Para bater um papo comigo e com você, analisando o mundo do esporte, meu parceiro Hugo do Vale. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela. Bom dia a você, telespectador, e também que está acompanhando no rádio FM 90,7 FM Fortaleza. Mandar um abraço para todo mundo que está por lá e quem está também pelo YouTube, né? Pode acompanhar por lá, não tem desculpa. Se tiver esperando um cliente, assiste pelo YouTube. Se estiver em casa, liga a TV. Se estiver fazendo a rota no carro, liga o rádio, sintoniza no 90,7 que a gente já chegou trazendo muita coisa boa para você. E tem uma turma dando uma carona pra gente, né, cara? Os aplicativos aí estão bombando. Muito obrigado aí pela audiência. É isso, é 90.7 onde você estiver e quer assistir, quer visualizar, TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Tá com mais dificuldade para sintonizar na TV, como o Hugo falou, YouTube bombando aí do Resenha de Artilheiro. Bora começar, meu parceiro? Bora. Vamos falar de quê? Você quer começar por onde? Fortaleza, né? Tá certo. Vamos começar pelo Tricolor de Aço. Pode ser. Vamos lá. A nossa querida repórter Fernanda Barrocas preparou o material, como sempre, né? Preparou um material bem interessante para falar do Fortaleza e, claro, a expectativa do Tricolor de Aço neste início, tá? Bora começar falando sobre isso. Vamos lá. Agitada fora de campo para o Tricolor de Aço. O Fortaleza vive dias de mudanças no elenco e decisões importantes no mercado da bola, enquanto segue a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Cearense. O clube acertou o empréstimo do atacante Machuca ao Vélez da Argentina por 1 ano, com obrigação de compra caso metas sejam atingidas. Outra negociação encaminhada é a venda do atacante Herrera ao RB Bragantino. O entrave envolvendo os direitos econômicos do jogador foi resolvido e o Tricolor aguarda a oficialização do negócio, além da cessão de um atleta por empréstimo. Também no mercado, o Fortaleza acertou o empréstimo do meio-campista Cauã Rodrigues ao Atlético de Minas até o fim da temporada. O jogador de 20 anos tem contrato com o clube do PC até 2028 e volta a ser negociado diante da concorrência do setor de volantes. Depois de acionar o Fortaleza na justiça por valores atrasados, Felipe Jonathan firmou um acordo e rescindiu o contrato. Já a situação do lateral esquerdo Diogo Barbosa segue indefinida. O Fortaleza apresentou 2 propostas de rescisão contratual e aguarda a resposta do jogador e do seu staff. No momento, o Tricolor não conta com o lateral esquerdo no elenco. Outra notícia importante é sobre o meio-campista Alex Amorim, vendido para o Genoa da Itália. A negociação deve render aos cofres tricolores cerca de 20 milhões de reais. Fora de campo, o clube também anunciou o desligamento do assessor executivo de futebol Marcelo Boeck. Ídolo do Fortaleza, ele deixa o cargo após 3 anos na função diretiva. O clube também anunciou a contratação de Herbert Júnior, que estava no Coritiba, para o cargo de gerente de planejamento e controle de futebol. Dentro de campo, o elenco comandado por Thiago Carpini mantém a rotina de treinos e se prepara para enfrentar o Iguatu neste sábado no estádio Presidente Vargas pela segunda fase do Campeonato Cearense. Deixa rolando na tela.
É o seguinte, cara, o Fortaleza, antes da gente falar assim, sobre essas vendas, rescisões e tal, eu queria que a gente preparasse aqui o torcedor para a gente entender o próximo passo do Tricolor de Aço. Joga neste final de semana, inclusive pelo Campeonato Cearense, tá? E a gente tem uma arte, inclusive, nas nossas redes sociais, sobre as rescisões. Mas primeiro, cara, Campeonato Cearense e o Tricolor de Aço. Pois é, primeiro a gente tem que falar sobre essa mudança total, né? O Fortaleza vem sofrendo com isso, o Carpini vem sofrendo com isso. Por um lado é bom, por outro é desafiador, né? O Fortaleza que faz literalmente uma limpa no seu diretivo de futebol, né? Quando eu digo que é bom, que é porque tem cara nova, tem alma nova, o torcedor do Fortaleza, ou a maioria deles, que sempre fala, não, estão muito tempo aí, tem que sair mesmo e tal. Quando o time estava ruim ano passado, agora tem a oportunidade de todo um corpo diretivo no futebol para poder estar gerindo o Fortaleza de uma forma nova também, com o Carpini, que também é novo. O grande problema do Fortaleza hoje é não saber com quem vai contar. Porque já teve jogador, inclusive, que foi relacionado, jogou e acabou sendo negociado. É verdade. Fortaleza está nessa situação. E o Carpini, pior ainda, contou com uma dupla de zaga. Uhum. E aí o Kusevich vai ser negociado. Contou com o Mancuso na lateral direita. Uhum. Chegou o Mailton, ele foi para o lado esquerdo. Foi negociado e saiu. Né? Então, tem essas situações... Começa a encontrar opções dentro do grupo, mas essas opções não permanecem. Porque no outro jogo, já não pode mais contar que o cara foi vendido, foi negociado. E aí, para explicar ao torcedor, é uma situação que hoje muita gente fala de dívida astronômica. Foram negociatas que foram feitas em relação a toda essa temporada boa que o Fortaleza passou. Crescimento, né? Quando você melhora, você vai tentando também se organizar de uma forma financeira para você conseguir patamares maiores. Então, o que está acontecendo no Fortaleza, mesmo perdendo, entre aspas, alguns ativos, é para poder ele ter a condição de se manter saudável financeiramente. E isso acontece, seja no Fortaleza, no Flamengo, no Real Madrid, no Barcelona, em qualquer equipe. E o Fortaleza passa por isso. E eu acho que esse é o ponto onde a gente fala que é desafiador. Porque o treinador monta um time, segue no campeonato, mas aí depois ele não vai poder contar. As coisas são tão muito bem feitas em algumas situações, e essa que a gente está falando de desmanche, é quando aparece uma situação como essa do Amorim. Eu acho que é para valorizar mais ainda o Fortaleza Clube. As pessoas que passam pelo Fortaleza, os dirigentes, os jogadores, os treinadores, todo mundo chega no Fortaleza, faz uma história, às vezes vira ídolo ou não, mas deixa um legado que fica para o clube. O Amorim é mais um legado que está no clube, no Fortaleza, assim como o Gustavo Mancha foi, e traz um ativo muito interessante para o Tricolor. Um jogador que não estava sendo aproveitado no time principal do Fortaleza, vinha sempre emprestado, e agora o Fortaleza consegue uma quantia que vai ajudar bastante, inclusive fazendo com que os que ficaram, alguns, vai conseguir manter pagando o salário que era um pouco bem alto. Mas é desafiador para o Fortaleza, é um campeonato onde o Fortaleza está dando conta do recado, não perdeu ainda, está fazendo o seu papel para poder chegar às finais do campeonato, que eu acredito que esse seja o objetivo, e vai tendo que ter paciência para o torcedor, que está indo para o estádio, um jogo vê o time jogando bem, outro jogo não vê mais aquele determinado jogador que inclusive até fez gol, mas essa é a realidade do Fortaleza que o torcedor tem que realmente saber acompanhar, saber esperar, porque o resultado não vai ser do dia para a noite. Show de bola. Revelado pelo Fortaleza, o meia Amorim, de apenas 20 anos, foi anunciado como um novo reforço do Genoa, da Itália. O jogador estava no Alverca de Portugal e foi negociado por cerca de 7,5 milhões de euros, algo em torno ali de 46 milhões de reais. Mesmo não tendo mais o controle total do passe, o Fortaleza vai lucrar alto com a negociação. O clube manteve 30% dos direitos econômicos e, com isso, deve receber cerca de 13,9 milhões nessa venda, tá? Além disso, o contrato prevê metas esportivas que podem render mais 3 milhões de euros, o que significa outros 5 milhões e meio de reais para o Lion. Mais um negócio que reforça o Fortaleza como exportador de talentos da base. Aqui nós fizemos uma arte só para a gente entender
O lucro do Fortaleza nos últimos 11 meses, se eu não me engano, eu acho que nos últimos 11 meses, Gustavo Mancha foi vendido para o Olympiacos, 27 milhões de reais. O Amorim, agora, mais uma grana aí que pode render para o Fortaleza, uma grana bem interessante aí, quase 20 milhões. O Kevin também foi vendido por 9 milhões para o Maccabi Tel Aviv. O Isaac também foi vendido, o Fortaleza também colocou no bolso uma grana. E não somente isso, né? O futuro do atleta também é muito bom para o Fortaleza, porque ele foi para o Flamengo, ainda tem 30% do seu passe, ou seja, as futuras negociações vão render dividendos interessantes para o Fortaleza. E o Landerson também foi vendido, e foi muito bem vendido, por sinal. E aí, juntando essa galera aí, cara, Fortaleza pode chegar até 70 milhões de reais em 11 meses. É um trabalho que a gente tem que valorizar e parabenizar o Fortaleza, mas ao mesmo tempo cobrar, né? Porque se times de fora procuram esses jogadores, por que não ser utilizados pelo Fortaleza? Você falou sobre o Isaac, que teve 30% dos direitos econômicos, mas todos eles o Fortaleza ainda possui algum percentual. Verdade. Então é uma negociação onde vai entrar uma grana, entre aspas, à vista, e para qualquer futuras negociações, e a gente tem isso até hoje, né? Se você for ver o Arthur Cabral pelo Ceará, o Arthur Vitor também pelo Ceará, toda negociação que envolve esse atleta cai um dinheirinho na conta do Ceará, com o Fortaleza está fazendo a mesma coisa, mas fica esse lembrete, né? Jogadores que estão aí, que jogaram ou não pelo clube, porque aqui a gente tem o Isaac, o Amorim e o Landerson. Foram 3 jogadores que não foram tão utilizados assim pelo Fortaleza ou nem foram utilizados. Kevin Andrade e Gustavo Mancha, que participaram do Fortaleza e contribuíram para que o Fortaleza tivesse conquistas, acessos e vitórias importantes. Então, é esse pensamento que eu queria muito que o futebol cearense fizesse. Trazer esses jogadores para compor o elenco, para poder ser uma opção, ser a terceira opção, quem sabe, sendo goleiro, ser a segunda opção, sendo um jogador de linha ou terceira, mas não deixar de ter esses jogadores. Às vezes, o determinado empréstimo que é feito vale a pena, mas tem uns que realmente não vale a pena. Você vai deixar o jogador, por exemplo, em risco de lesão e participando de um campeonato que não tem tanta visibilidade. Parabéns ao Fortaleza, mas fica esse lembrete para não esquecer de utilizar os garotos. Ainda falando do Lion, tudo na vida tem começo, meio e fim. Tem. Tudo na vida. E o Fortaleza viveu o maior ciclo da sua história, ninguém tem dúvida disso. Saiu da Série C, chegou até a Libertadores, disputou a final da Sul-Americana. Um período aí maravilhoso, marcado por uma gestão competente, inclusive, trabalho sólido, nomes que ficaram na memória do torcedor. Mas o futebol é dinâmico, ouviu isso já? É. E ciclos se encerram com a saída de Marcelo Boeck. O último que fazia parte ali, o último remanescente daquele período de glórias, fecha-se definitivamente essa era. Ídolo em campo e muito profissional fora dele, Marcelo Boeck participou de momentos históricos e deixa sua marca no clube. Agora, o Fortaleza inicia um novo capítulo, não do zero, mas a partir de uma base construída com muito esforço. O desafio da nova gestão é claro: reorganizar, competir e recolocar o clube na Série A. Minha mulher falou uma coisa que eu fico morrendo de medo. Ela chega para mim e diz assim: rapaz, tudo na vida tem um fim. Eu disse: fala-me Deus. Eu tô logo com medo. Né? Isso é uma informação ou é uma ameaça? Isso é uma ameaça, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu estava conversando até com a Adriana aqui e a gente estava falando dessa oportunidade, né? Tinha muita gente que queria, fora Marcelo Paz, não, já deu, não, Vojvoda não dá mais, não sei o quê, papapá, tem que limpar tudo. Teve gente até que, por exemplo, não aparecia no clube faz algum tempo, apareceu para poder dizer que, derrubaram o Fortaleza e tal. Aí a chance. Eu acho que o Fortaleza está fazendo isso. Muita gente está me perguntando, rapaz, Hugo, e agora? O que é que vai ser do Fortaleza? Eu disse, cara, nova gestão, nova oportunidade, tanto dentro como fora do campo. Se o Carpini assume, junto com a sua comissão técnica, a equipe do Fortaleza para jogar futebol, tem toda uma equipe do Pedro que foi anunciado para poder trabalhar o futebol fora do campo. Acho que é uma oportunidade e uma responsabilidade, porque assim,
Fortaleza pode ter caído da Série A para a Série B. Eu acho que não foi um final de capítulo que a gente estava esperando, ou que fosse condizente ao que foi feito até agora, né? Mas ninguém pode apagar a história que foi feita por essa gestão. Está falando de Marcelo Paes, está falando do Papelim, está falando do próprio Boeck, está falando do Júlio Manso, do Daniel, do Thiago, um monte de gente aí que, inclusive, foram convidados imediatamente para outras equipes porque são muito competentes. Mas, para o Fortaleza agora, tem um caminho que já foi trilhado e foi deixado até numa situação bem pior. Fortaleza estava numa Série C, se a gente for juntar tudo, quase 13 anos de Série C. Teve aquele momento onde o Fortaleza acabou subindo depois de uma reformulação da CBF, que beneficiou o Fortaleza, entre outras equipes, mas depois caiu novamente e aí continuou na Série C até subir 2017, onde o Fortaleza começou uma nova história e está aí. O final a gente sabe. Caiu, está na Série B, mas o caminho não é tão difícil quanto foi quando essa galera pegou antes. Acho que tem uma oportunidade de ter um ativo no clube muito bom. O time titular do Fortaleza hoje é um time que pode disputar tranquilamente uma Série B. Existem algumas necessidades de urgência, como a lateral esquerda. Fortaleza que teve 4, 5 laterais e acabou não ficando e não vai utilizar nenhum. O Everson saiu, o Bruno Pacheco saiu, o Diogo Barbosa é o único que não aceitou uma negociação para poder rescindir o contrato, também não entendi. É um jogador que não apresentou um bom futebol aqui, é um jogador que a torcida não tem um carinho especial por esse jogador, ele não está conseguindo entregar o que o Fortaleza precisa, então eu acho que ele deveria ser um cara que poderia ser mais maleável e fazer essa rescisão de contrato. Fora isso, acho que o Fortaleza tem excelentes jogadores. Se a gente for falar do Brits, o Breno, o Mailton que foi contratado, um meio-campo solidificado com o Sacha, com o Pierre, com o Pochettino. Tem na frente o Barreiro, que acabou se mostrando ser um bom atacante. O Moisés, que é o xodó da torcida. Enfim, é uma história nova com uma responsabilidade muito grande. Porque você pegar um Fortaleza, saindo da Série C, ser campeão da Série B, com 4 jogos de antecedência, ter o artilheiro da competição que foi o Gustavo. Então você tem ali um exemplo a seguir pelo menos, mas todos novos, cabeças novas e outras atitudes novas que tanto o torcedor no final da reta aí de 2025 pediu para acontecer. O jogo do Tricolor de Aço neste final de semana é contra o Iguatu, segunda rodada da primeira fase. Fortaleza encara o Iguatu, o jogo é 16h30. No estádio Presidente Vargas. Amanhã, né? Amanhã. Inclusive o Iguatu estaria aqui, né, representado pelo Washington Luiz, ou a participação via link, mas justamente por conta dessa preparação, o clube adiou para a próxima sexta-feira estar aqui com a gente, batendo um papo no Resenha de Artilheiro. Show de bola. Cara, a CBF anunciou a profissionalização da arbitragem e esse é um tema que impacta diretamente o futebol brasileiro. E quem explica tudo pra gente é o nosso repórter Léo Ruperti. Manda ver, Léo. Rocha. Uma iniciativa que marca o início de um grande passo na arbitragem brasileira. Na última terça-feira, a CBF anunciou o primeiro modelo de profissionalização da arbitragem do futebol nacional. A ideia vai contemplar inicialmente com 72 árbitros, sendo 20 centrais, 40 assistentes e 12 do VAR, que serão remunerados mensalmente, tendo bônus por desempenho, acompanhamento de saúde, treinamentos, avaliações periódicas e participação em programas de capacitação técnica. A CBF também vai montar um sistema de ranking e avaliação contínua com possibilidade de promoções e rebaixamentos de 2 árbitros. O projeto terá início em março deste ano e, neste primeiro momento, será voltado ao Campeonato Brasileiro da Série A. O programa tem um orçamento previsto de cerca de 195 milhões de reais para 2026 e 2027. Marcos Gaúcho, que fez parte do grupo de trabalho da CBF na formação do projeto, comenta um dos processos feitos para adaptação no futebol brasileiro e os benefícios que os árbitros vão ter. Foram avaliadas as arbitragens de alto rendimento em nível mundial, como funciona na Alemanha, como funciona na Inglaterra, na Espanha. Trouxemos para o Brasil a adaptação à realidade do futebol brasileiro e o árbitro vai poder contar com uma equipe de profissionais de educação física,
com a tecnologia avançada, com salário, com bônus, e de verdade ele vai conseguir trabalhar melhor, com mais segurança e com mais competência. E que seja assim, eficiente e diminuindo as polêmicas dentro de campo. Sensacional, valeu Léo, muito obrigado, e quero deixar aqui também o agradecimento ao querido Marco Gaúcho, presidente do SAFES, que participou com a gente aí, inclusive, tá? Acho um passo importantíssimo esta profissionalização, é um projeto que a CBF está iniciando com cabeças pensantes, e isso é fundamental. Como foi dito aqui, afeta diretamente o nosso futebol e com certeza é um passo importante para o nosso futebol, tá? Agora, nós temos um convidado especial. Nosso querido Frank Santos, que já esteve aqui em outros momentos, ele que é coordenador de futebol do Tirol, na pauta o projeto do clube, a temporada 26, a estreia na Copa do Brasil e os próximos passos da equipe que vem ganhando espaço no cenário estadual e nacional. Gestão, planejamento e ambição dentro e fora de campo. Fala, campeão, satisfação te receber aqui mais uma vez. Bom dia, João Paulo, Hugo, satisfação é minha, prazer que o estúdio melhorou muito mais bonito. Pois é, rapaz. Eu lembro que há um tempo atrás a gente fazia quase lá na sala do Aguiar, né? 2016 foi 17, né? A gente estava naquela sala. Foi a primeira vez que eu fui convidado ao podcast e a gente estava junto lá. Sensacional. Eu já estava até no CT conversando com o Pedro Chaves. Sim, gente boa demais, amigo da gente. Comentando que é muito bonito a gente participar desse processo e ver pessoas que começaram junto com a gente, mesmo que em segmento diferente, mas dentro do mundo do futebol. Sim. E está até hoje aí progredindo. Então, para mim é um prazer e uma honra. Demais. Sensacional. E não é em segmento diferente não, né? Porque o homem tem a geografia do jogo. Acontece todos os domingos aí. Quem quiser acompanhar no YouTube aí, tá aí o professor Frank Santos falando de futebol e sabe demais. Eu fui assistindo um pouquinho vocês, aí eu fui aprendendo um pouquinho. A gente faz um programa com o Grande Aguiar, né? Um programa lá que a gente faz com o Hobby. Tem um canalzinho de Geografia do Jogo que a gente posta alguns vídeos, alguns comentários. Agora eu tenho que falar menos porque eu estou de volta ao mercado, não posso estar comentando muito, mas agradeço aí a menção. Cara, e aí? Fala pra gente aí o planejamento, a ideia, esse momento lindo que o Tirol tem vivido, né, cara? Foi um projeto iniciado com ambição, Total. Logo chegou na elite do futebol cearense, teve ali seus percalços, mas enfim. Quem sabe o Frank tem que ter ambição. Tem que ter ambição. Não é o DNA deles. Então fala pra gente, cara, e o Tirol? O Tirol, ele segue naquele... Eu acho que o Tirol tem uma pirâmide de princípios que sempre foi muito básica. A primeira é a social. Sempre foi, desde o começo lá do Grêmio Pague Menos com os funcionários. Grêmio Recreativo Pague Menos. Grêmio Recreativo Pague Menos, funcionário da empresa, que depois passou a ser base, a própria empresa Pague Menos nos patrocinava por causa desse trabalho de base, lei de incentivo ao esporte. Então é a primeira parte da pirâmide, né? A base. E depois tem a base da competitividade, como eu disse. Eu sou extremamente competitivo, quer dizer, nós somos, quem gosta de jogar bola não gosta de perder nada. Então eu gosto de ganhar, eu sou competitivo, eu gosto de fazer os garotos quererem vencer, porque se você vence uma partida contra um time grande, às vezes você vence uma disputa, um vestibular, uma coisa mais à frente. Total. Né? E temos também o lado da educação, né? De educar essas pessoas, porque eu acho que quando você tem o social e a performance, a educação ela perpassa por tudo isso. Então foi o que a gente sempre fez lá. O Sávio é aquele que cobra muito a performance. Ganhar, não perder, tem que estar entre os quatro, tem que bater meta. O Tirol sempre foi um time pequeno em termos de estrutura, de torcida, mas os pensamentos e as cobranças sempre foram muito grandes, viu, João Paulo? Sempre. Tem que estar entre os quatro. Rapaz, nós estamos com... Nosso time é pior do que os outros. Não interessa, fica entre os quatro, você é para ser campeão. Tá? Isso às vezes gera uma pressão, mas ao mesmo tempo gera um empurrão. Então, a gente tem que ir. E do meu lado gera mais essa parte do educador, da gestão, de tentar conviver. Então eu e o Sávio, que é o diretor, que a gente começou esse projeto, ele começou, que ele era funcionário do grupo, e depois eu fui para lá, a gente meio que se integra nesse processo, né? Ele é o gestor que vai atrás da grana, vai atrás do patrocínio, e eu sou aquele cara que tento, junto com a garotada, com a comissão técnica, colocar isso em prática. Então, Tirol segue nesse princípio, performance social e educação, e eu acho que por isso que a gente também dá certo, porque acredito que quando a gente trabalha só performance, vai faltar um pouquinho. E o nosso país precisa do social, né? Infelizmente, nosso Estado não provê isso para as pessoas.
E essa parte da educação, até porque eu sou um professor, né? Sou geógrafo de sala de aula há 30 anos, então acho até que a minha maior vantagem dentro desse meio é ser um educador. Então, seguimos assim, agora, claro, sempre pensando um pouquinho mais, porque quando a gente cresce, aparece, então as cobranças e as metas passam a ser maior. É natural, né? É natural. E, cara, eu sou um fã do trabalho de vocês, sou um fã mesmo, desde lá, como você falou, lá atrás, 16, 17, a gente conversava sobre esse projeto, a gente viu, né, o início de tudo isso, então sou fã de vocês. E é interessante você falar sobre o social, até o nome, né, cara, o nome Tirol que faz referência ali à comunidade. Cara, assim, eu queria que o Frank falasse sobre aquilo que é o mais importante dentro do clube de futebol e que o Tirol começou com isso, né? A ambição de estar na primeira divisão, ela acabou sendo motivada por tudo que foi feito nessa base. O Tirol é reconhecido demais por pegar os garotos da região, né? E principalmente introduzir no futsal para depois chegar no futebol. E eu queria que o Frank falasse sobre isso, porque assim, tem muita gente que me procura. Cara, eu queria colocar meu filho para poder jogar futebol, eu queria que ele introduzisse no futebol. E não é porque eu estou aqui do lado dele, ele sabe. É o clube que eu mais indico para poder a criança começar a jogar futebol, porque tem esse cuidado e eu queria que ele falasse aqui um pouco sobre isso. Então, dentro dessa perspectiva que eu abordei para vocês, desses princípios, a gente está aberto sempre. Se quem chegar lá no Tirol, é um bairro de uma vulnerabilidade social, ali o Grande Pirambu, Jacarecanga. É um bairro que tem questões de violência que são sérias, como em todo o país, em toda grande cidade. Mas ali é meio que uma ilha. O Sávio, até uma vez com você, eu acho que até usou essa expressão. Ali é uma certa ilha de segurança, por quê? Porque nunca aconteceu, nós estamos lá há 10 anos e vocês nunca ouviram falar de ter um assalto, um roubo, uma briga, uma confusão lá dentro. Por quê? Porque nossas portas estão abertas para quem vem do tráfico, que quer sair da vida, estão abertas para o filho do policial, que gosta de jogar bola. Nós temos lá filhos de grandes empresários, pessoas aí bilionárias, e temos o pessoal da favela que praticamente não tem nem o que comer. Então eu acho que por nós termos esse espaço aberto para todo mundo, a comunidade absorveu. Quando a gente estava buscando até o nome, eu lembro que eu sugeri o Tirol, acho que o Sávio a gente falou sobre isso. Por quê? Porque existe um negócio chamado na geografia que é topofilia. Topofilia é o apego que você tem a um lugar, a sua terra. Para a gente chamar a minha cidadezinha, a minha terrinha, né? Que é no interior, tem muito isso, né? E nem é dele, às vezes nem vai lá, mas ele tem isso. Então a gente precisava mostrar que aquele projeto era da comunidade. Então esse nome Tirol, ele veio para isso também, para difundir. Então quando o Hugo do Vale diz, olha, o Tirol é lá no Grande Pirambu, isso é legal para aquela, porque ali está mostrando que o Grande Pirambu tem um projeto que é legal, não é só a violência, não é só a mortalidade. Exatamente. Então, esse passo que nós demos serviu para quê? Para a gente ter, primeiro, uma segurança lá para trabalhar e, segundo, para absorver todo mundo. Claro que tem muita gente de classe média que não vai, acha distante, acha perigoso, tem outros lugares para ir, mas sempre nós estamos abertos, cara, e depois que eu voltei, que eu passei agora 1 ano e meio fora, eu tirei umas férias meio que prolongadas e forçadas lá, você sabe que toda família é assim, né? A gente tem em 10 anos, eu e o Sávio sempre nos demos muito bem, mas aqui lá tem um estresse e aí nos afastamos um pouquinho, mas esse ano passado até o meu pai faleceu, meu pai foi quem botou a gente aqui na bola, aí isso também juntou a gente, eu voltei agora, cara, e todo dia é jogador. Aí, rapaz, não, mas meu filho tem empresário, não tem problema. Lá na segunda-feira, se ele não tiver empresário, mas foi bom, joga bola. Então, aí isso que a gente tá, porque a gente dá chance, mas tem que ter a performance, né? Não é qualquer um que vai jogar. Então, a gente segue nesse processo. O que a gente quer esse ano, hoje, o principal projeto é a Série A, é se manter, né? Infelizmente, o time da Fares Lopes foi um time muito forte, conseguiu a vaga na Copa do Brasil, mas a Fares Lopes, eu até falei num dos meus vídeos que a Fares Lopes foi uma coisa boa que se tornou ruim. Quando ela aconteceu agora, no final do ano, eu achei bom, por quê? Porque já seria uma continuidade para o cearense, né? Que geralmente os contratos são de 3 meses, mas aí ia juntar, fazia 6 meses, já tinha o mesmo time. Só que tanto Maracanã quanto Tirol, que foram à final do Fares Lopes, fizeram alguns bons jogos e perderam jogadores. Então, no final, foi uma penalização, porque tiveram que mudar o time sem ter tempo para o cearense. E aqueles que começaram um mês antes foram com o timezinho treinando. Tanto que os dois fizeram a pior campanha na primeira fase. Então, isso é sintomático, né? Mas aí, agora já teve uma mudança de treinador, o Sávio deu essa mexida lá, e aí o time ganhou ontem, né? Ele estava até hoje, já foi lá mais tranquilo. Aparece lá, dá um sorriso, né? Que estava mais tranquilo, que o time ganhou, mas é muito difícil, que nós temos ainda mais 2 jogos. Então,
o Tirol hoje é Série A. E começamos a montar a base, porque a base saiu o calendário agora. Então, o Sub-20, pelo que está lá, só vai começar em julho. Né? O Sub-17 começa agora. Então, a base vai ter um tempinho melhor para a gente começar a organizar. Ano passado, o Tirol já fez uma boa base. Sub-13, o 15, 17 foram. As Sub-20 é que não foi tão bem, mas é muito normal. O Sub-20 é uma categoria que tem 3 anos. É a única categoria que tem 18, 19 e 20. Todas as outras só são 2, né? 16, 17. Então, o que é que acontece? Quando você monta um time... Nós montamos um time em 2021 que foi vice-campeão cearense. Aí no ano seguinte ele foi campeão cearense sub-20. E você sabe que não é fácil um time pequeno ser campeão cearense sub-20. Bater Ceará, Fortaleza, né? Nós fomos à final 2 vezes. Só que essa geração passa dos 20. Então você vai começar de novo com a geração de 18 anos. Então demora um pouquinho para esse pessoal voltar. Então agora esse processo do 20 é segurar aqueles que chegaram nessa maturação, formar de novo, e o 17, o 15 e o 13 manter o processo. Então, a base, manter o processo e fazer o 20 de novo chegar à Copa São Paulo, que isso, modéstia à parte, é a minha especialidade. Né? Que legal. Na verdade, eu já cheguei 3 vezes, mas só fui um. E o adulto é a prioridade de hoje, tem Copa do Brasil, tem Série D, então o Tirol esse ano tem muitas metas e a gente está trabalhando muito, o Sávio trabalhando muito, e principalmente, né, graças ao Dr. Deusmar, Dr. Biranilson, que são os caras que mantêm aquilo ali junto com outros parceiros. Tá bom, meu amigo, muito obrigado. É sempre bom conversar contigo. Fala fácil demais, né, cara? Fala fácil pra caramba. Muito obrigado aí por mostrar um pouco do Tirol pra gente, com as suas palavras, e sucesso para vocês. Feliz por você estar de volta a essa família do Tirol. Sucesso e que 26 seja de fato um ano de conquistas. Eu agradeço, obrigado de novo, nosso parceiro aqui, tá? Obrigado, e se Deus quiser, daqui a 10 anos estaremos de novo aqui falando de futebol, bem-sucedidos. Só reforçar, Frank, e dizer aqui que o Resenha de Artilheiro, sempre portas abertas aqui para o Tirol, para qualquer tipo de modalidade, a gente está aberto aqui. Eu achei até que nunca mais me chamar, porque quando eu comecei a fazer uns comentários na rádio, nos jogos, rapaz, ele não vai chamar não. Jamais. Aquele 10 não quer perder a vaga de capitão. Jamais. Não, mas muito obrigado. A gente acompanha lá seus comentários lá. Um abraço pro Sávio e para todo mundo lá. E agradecer o Yuri, né? O Yuri que eu estava perturbando direto. O Yuri foi mandando mensagem, eu ia viajando para um lado para o outro e mandando mensagem. Obrigado, agradecer o clube. Valeu. Prazer meu, estamos à disposição. Tamo junto. E outra coisa, vamos lá visitar a gente. Vamos lá, fazer uma matériazinha lá. Um abraço. Um rápido intervalo, mas na volta tem Campeonato Cearense ainda. Vamos ter uma reportagem bem especial e eu quero que você deixe a sua mensagem, tá? Nosso WhatsApp, coloca aí só pra gente reforçar. Na volta do intervalo, vamos registrar a sua participação. 9640-0126. 9640-0126 é o WhatsApp do Resenha de Artilheiro. Eu quero ler a tua mensagem, então voltamos já. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza, focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. Escovar os dentes com a torneira aberta pode gastar até 12 litros de água. Feche a torneira enquanto escova e ajude a preservar esse recurso tão valioso. Pequenas atitudes geram grandes mudanças.
2025, um ano de vitórias para a TV Câmara Fortaleza. A emissora recebeu 7 premiações ao longo do ano, 3 delas nacionais, um recorde. Foram 3 produções em terceiro lugar, o especial Empreendedorismo, Sonho, Ações e Conquistas, na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Elas inspiram e mudam vidas. No Prêmio Gandhi, e Pets, Proteção, Empatia, Ternura e Segurança, na primeira edição do Prêmio Papagaio de Comunicação Animal. Com o segundo lugar ficaram Sesc Mesa Brasil, Solidariedade Gera Esperança, no Prêmio Sistema Fé Comércio Ceará de Jornalismo, Proteção aos Vulneráveis, Como Atua o MP do Ceará, no 7º Prêmio MPCE de Jornalismo, e Parede Abdominal, a luta contra a hérnia, no Prêmio SBH de Jornalismo, promovido pela Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal. Já com a série Cirurgia Bariátrica, A Vida Mais Leve, a TV Câmara Fortaleza foi agraciada com o primeiro lugar no Prêmio SBCBM de Jornalismo, concorrendo com trabalhos de vários lugares do país. TV Câmara Fortaleza, comunicação pública de qualidade, conteúdo de relevância. Estamos de volta e eu te convido novamente, tá? 9640-0126 é o nosso WhatsApp para a tua participação. Deixa aí a tua mensagem, 9640-0126. Daqui a pouquinho nós vamos ler e vamos colocar no telão a tua participação. Agora é hora de falar de Vozão. Bora, Hugo do Vale, falar do Ceará? Bora. E quem traz as informações é meu parceiro Alisson de Queiroz. Pode chegar, meu parceiro. Mirando o próximo adversário na segunda fase do Campeonato Cearense. O Vozão encara o Horizonte pela segunda rodada no domingo, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas. Em 5 jogos da temporada em 2026, o Alvinegro segue invicto até o momento, com 4 vitórias e 1 empate. Ao todo, foram 12 gols marcados e 3 sofridos no estadual. E para este compromisso, o Vovô poderá contar com o meio-atacante Mateuzinho, recém-contratado, que já foi regularizado pelo Ceará no boletim informativo diário. O jogador chegou por empréstimo junto ao Santa Clara de Portugal, com contrato válido até o final de 2026. Na temporada passada, além da equipe portuguesa, Mateuzinho defendeu as cores do Sport. Durante 25 jogos disputados, anotou 2 gols e deu 4 assistências. Agora a torcida alvinegra aguarda pela estreia do jogador e espera que ele possa brilhar nas competições ao longo do ano. Cara, Ceará Sporting Clube, que também disputando o Campeonato Cearense, defendendo o seu título, já que é bicampeão, e agora anunciou, inclusive, aí mais um atleta, né? Mais um reforço. Pois é, Mateuzinho chegando, né? Eu acho que é um reforço que o Ceará estava precisando. O Ceará que está se organizando. Diferentemente do Fortaleza, não sofreu tantas mudanças mesmo depois do rebaixamento. Eu acho que a grande mudança foi a saída do Léo Condé, mas a chegada do Moza, né? É uma chegada que é muito parecido, a forma de pensar, a forma de planejamento de jogo do Moza e do Condé. Acho que beneficia muito ao Ceará, beneficia aos atletas que ficaram no Ceará. Tanto é que você vê muita gente se adaptando muito rápido. Só que o Ceará tem uma questão de encaixe que está faltando e que é num setor onde o Ceará foi muito forte, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, que foi a defesa. Ninguém ficou, né? Fabiano saiu, o Marcos Vitor saiu, o William Machado saiu, o Bahia saiu, por mais que ainda esteja uma conversa de que ele vai voltar, mas saiu. Só o Bruno, né? Ficou na defesa do Ceará. Mas acho que alguns jogadores já vêm se adaptando. Para mim, o titular pode ser o Rafael Ramos,
né, do lado direito. O Éder é um titular já da equipe, o Pedro Gilmar vem ganhando essa segunda vaga. Né, e do lado esquerdo eu acho que é a carência maior do Ceará, mas ele vem conseguindo ajustar. O objetivo, né, que o Ceará tem dentro da competição é chegar até a final. E ele vem conseguindo isso. Como eu falei, diferentemente do Fortaleza, não tem tantas coisas a serem ajustadas. E o time já praticamente pronto. Com a chegada do Mateuzinho, acho que reforça. Com a vinda, né, de alguns jogadores, faz com que o Ceará fique mais com opções dentro do campo. O Ceará que sempre jogou com 3 jogadores no meio campo, com 3 atacantes, 2 extremos. O Ceará hoje tem a opção de jogar com 4 jogadores de meio campo, né? Colocando o Vinícius ali mais à frente, junto com o centroavante, que agora, nesse momento, é o Luca, mas pode ser um outro jogador. Matheus Araújo vem sendo o destaque dessa equipe, um jogador que já está desde o ano passado, que poderia ser utilizado, mas não vem sendo utilizado. Agora o Moza está colocando para jogar e a gente está vendo a qualidade desse jogador, né? A falta do Dieguinho é muito grande. Né? Você não tem a defesa e você ainda não tem o guardião da defesa, faz com que o time fique mais vulnerável ainda. Mas como eu falei, conseguiu fazer o seu objetivo. Né? Dentro do Campeonato Cearense, é chegar às semifinais e disputar título. Ceará e Fortaleza sempre vão pensar nisso. Eu acho que é questão também de tempo. É dar tempo ao Moza. Acho que uma coisa também que ele já mostrou é ter o controle sobre a equipe de jogadores. Isso é muito importante. Né? O próprio Vinícius, né, que é um jogador que tem essa característica de liderança, já falou que ele cobra mais, está mais em cima, até porque ele é um dos jogadores que a torcida do Ceará ainda espera muito, deixou a desejar no passado, né? Mas precisa assumir essa responsabilidade, porque todo grande time tem que ter um jogador que ali dentro do campo seja ali a voz do treinador. E ele está sendo o escolhido, pelo menos por enquanto, isso eu entendo por quê, porque de todos os jogos ele só saiu no último, que foi para a entrada do Juan Alano, né, que inclusive já deu um recado para ele, né, porque deixou o Fernandinho na cara do gol e assim a gente espera que o Ceará se desenvolva. Mas é um pouco de calma também, porque a saída do Ceará e mais ainda o descenso, eu acho que esse descenso do Ceará aí, eu acho que foi muito, mas muito doloroso para muita gente. Eu acho que até para quem não torce Ceará, para quem gosta de futebol. O time passar 37 rodadas fora da zona de rebaixamento, com 30 minutos de jogo, entrar e não sair mais e cair, né, bicho? Eu acho que é inédito. Eu acho que não vai ter, assim, daqui, eu acho que uns 20 anos, eu acho, né, para acontecer uma situação como essa. Então, foi muito doloroso para todo mundo, principalmente para o torcedor. Ceará que joga no domingo, às 18 horas, contra o Horizonte. E vamos já conversar sobre o Horizonte daqui a pouquinho, tá? Porque agora chegou a resenha da galera, a opinião de quem vive o futebol de verdade, tá? Mensagem na tela, participação no ar e a galera jogando junto com a gente. Começa com quem? Vamos ver aí. Um abraço para o meu pastor João Paulo Quintela, aqui no trânsito, mais ligado, na rádio. Ainda botou aí o dial aí. Para dizer que é verdade, né? É verdade. Acredito, acredito. Tá aí, 90,7. Show de bola, muito obrigado pela audiência. Ali Rajai, tá ali o nome do homem, ó. Ali Rajai. É né? O homem é estrangeiro. Né? É gringo aí. Ali Rajai, aqui na escuta. Valeu, meu parceiro. O que mais? Tem mais aí? Se tiver, manda. Deixa eu ver aqui. Aí. Bom dia, parabenizar por mais esse avanço no mundo do esporte. Sobre o Manjadinho, o Carpini está melhor adaptado, tendo melhor oportunidade com o plantel encontrado que o Moza, é uma pergunta, né? Que o Moza. E aí, Carpini ou Moza? Cara, como eu falei, né? O Carpini ele sofre mais. Bom dia e trabalhos. Tá? O Carpini sofre mais, né? Até porque, assim, o bom do Fortaleza a gente só conseguiu ver no final da temporada. Nem o Vojvoda conseguiu colocar o Fortaleza para jogar, muito menos o Renato Paiva. Quem colocou para jogar foi o Palermo. E se esse treinador fica no Fortaleza para a temporada 2026, eu acredito que o Fortaleza tivesse muito mais força e muito mais chances de poder seguir longe nas competições do que com o Carpini. Só que o Carpini é um treinador que está adaptado, né, ao futebol do Nordeste, ao futebol de Série B. É um treinador que conhece muito, mas com muita dificuldade para remontar esse elenco. Como a gente falou no primeiro bloco, o cara colocou o time para jogar e tem jogador que já foi embora. Tem jogador que vai ser escalado, talvez, para o próximo jogo e talvez no outro ele não seja mais porque foi negociado. Né? Porque tem jogadores com um nível muito alto financeiro e que o clube está tentando negociar, mesmo jogando, mesmo utilizando. Então, acho que o Moza, nesse momento, tem uma situação mais tranquila. Beleza. Manda um alô para Francesco Thiago. Francesco Thiago, falando
aqui de Messejana. Um abraço para toda a rapaziada de Messejana também que nos acompanha. Tem mais? Tem não. Tem, meu filho. Eu estou na escuta. Um grande abraço no Hugo do Vale, JP Quintela. Tamo juntos. Quem é? Tem um nome, né? Não disse o nome, né? Eu não tenho aqui também, pela não. mensagem. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação, lógico. Deixa a mensagem. Se quiser dizer o bairro também é interessante para a gente ter noção aí de onde estamos. Tem mais? Se não tiver, tem mais um aí, ó. Júnior Vieira, Mondubim, Fortaleza. Grande Júnior, tá ligado. Júnior e Léo, mandar um abraço para eles. Estão sempre ligados nos programas da gente. Abraço nessa galera. Quem mais? Esse aqui é de hoje, ó. Bom dia para o maravilhoso programa de esporte, Resenha de Artilheiro. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a todos. Vamos, Vozão, rumos à Série A. Um grande abraço, meu amigo, irmão JP Quintela. Nome? Não deu, não deixou. Mais um abraço, Deus te abençoe. Ah, o véio, é o nome dele, será? O velho macho? Não. Ele é o Vozão, macho. Quem mais? Tem mais aí? Tem mais. Se não tiver mais, aí tem uns aqui. Tá pronto. Daqui a pouco a gente fala. Deixa eu aproveitar para falar logo uns que tem aqui, João, até para não passar em branco, né? O Carlos Câmara tá junto com a gente. Abraço, Carlinhos. Torcedor do Fortaleza, mandar um abraço para a Lili, também tá sempre acompanhando. Ele que faz parte lá do grupo, viu? Do Confraria do Mantos. Tô ligado. Mantos Alencalino, que inclusive tá acompanhando a gente aqui. Toda a galera já mandou até foto no grupo. O Fernando Filho da Mega Veículos está acompanhando junto com a gente aqui. Quem mais, cara? Por enquanto, só esse pessoal está com a gente. Manda aqui, mensagem, a gente registra daqui a pouco. Mas tem o número do programa. A gente registra daqui a pouco mais, tá? Os torcedores que acompanham os jogos no estádio Presidente Vargas devem realizar o cadastramento facial o quanto antes. A identificação é obrigatória para acessar o estádio, inclusive durante as partidas do Campeonato Cearense. Olha, semana passada, na nossa redação, o conhecidíssimo Eduardo Praciano ia para o jogo e aí fez o reconhecimento, mas deu um probleminha, que ele não sabia o que era. Aí me ligou, rapaz, como é que eu faço, não sei o que e não tal. Perguntou não, aonde? Cara, mas aí ele disse, cara, foi rapidinho, a gente resolveu fácil e tal, consegui fazer. Então, para quem não sabe, está sim tendo que ter o cadastramento facial, tá? E quem traz essa matéria é Carlos Henrique Costa, falando um pouco sobre como é que está funcionando isso, tá? Chama o homem aí. Não chegou ainda, né? Então pronto, daqui a pouco a gente traz essa matéria do Carlos Henrique Costa. Porque agora a gente vai chamar uma galera massa, convidados especiais para falar sobre o Horizonte. Equipe que pode chega para cá, a equipe que está participando do Campeonato Cearense e que domingo, vai encarar o Alvinegro de Porangabuçu. Para quem não sabe, para quem está nos acompanhando mais recentemente, Resenha de Artilheiro, todos os anos, traz os representantes dos que disputam o Campeonato Cearense. Todos os anos, todos estão participando com a gente. Nesta vez é na TV, sempre foi no rádio, agora é na TV, já trouxemos aqui Tirol, Horizonte, já está confirmado Ferroviário, já está confirmado Maracanã, Floresta, Maracanã, Iguatu para a próxima semana, tá certo? Então, meu parceiro, satisfação te receber aqui. O Horizonte, né, nessa briga, mas a gente acredita aí no ótimo trabalho que o Horizonte tem feito até aqui. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Quintela. Bom dia, Hugo. Prazer enorme estar aqui falando com vocês. Espero que a gente bata aqui um papo para falar sobre o Horizonte, né, sobre futebol. E é sempre prazeroso a gente estar interagindo, né? Isso é importante e faz parte do aprendizado. Então, vim aqui para a gente bater esse papo e espero que a gente possa trocar ideias e falar muito sobre futebol, sobre o Horizonte. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, então pronto, começa por ti, falando da tua função hoje no Horizonte. Hoje eu sou o treinador principal da equipe profissional, né? Eu trilhei o caminho lá atrás da base, fiz o trajeto sub-17, né, sub-20. E no ano passado eu assumi, após a saída do professor Leandro Campos, né, assumi a equipe principal na Série D, e no qual a gente teve um poder de recuperação muito boa durante a competição, né? Por pouco a gente não classificou para a segunda fase, né? Num grupo muito difícil do Nordeste, de equipes tradicionais do Nordeste, né? Mas faltou pouco. E ao final a diretoria me fez o convite, né? Para mim, no ano seguinte, iniciar o projeto na Série A. E graças a Deus a gente está aí comandando o Horizonte, né?
Na primeira divisão a gente já conseguiu nossos principais objetivos, que era a manutenção da equipe para o ano seguinte, né? E a gente de quebra ainda ganhou uma vaga na Série D do Brasileiro, que é muito importante também para o clube, né? Os clubes menores, eles pleiteiam essa vaga, né? Então do Horizonte não é diferente. Quando a gente faz o planejamento, a gente busca sempre traçar metas, e o nosso planejamento era se manter e, lógico, conseguir uma vaga na Série D. E graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu esses objetivos. Show de bola. É isso. Para quem acha aqui que o professor Adriano é novo, né, no ramo do futebol, é um cara que já milita há muito tempo. Conheço o Adriano, já o trabalho dele já de muito tempo na base, como ele está falando, como auxiliar técnico também. Fiquei muito feliz pela promoção do Adriano dentro do Horizonte, porque é mais um dos treinadores, dessa leva de treinadores cearenses que a gente tem, com muita competência para poder disputar campeonato cearense, disputar a Copa do Nordeste, o que você precisar, porque o conhecimento de futebol, o Adriano tem muito, e fico muito feliz. E já emendando na pergunta, Adriano, assim, o Horizonte ele tem essa fama, né, de conquistar as vagas e aí disputar os campeonatos e fazer história. A gente sabe do que já foi feito por lá. O Júnior Cearense, inclusive, na época, também fez história lá no Horizonte. É o desejo do Adriano também deixar a marca dentro do clube, porque ele já deixou, né? Já se manteve na primeira divisão, já pegou uma vaga para a Série D, agora é conquistar mais coisas, né? Com certeza, Hugo. O Horizonte tem essa tradição, né? Se a gente pegar lá atrás, né? O professor Roberto Carlos teve a oportunidade também lá, iniciou um trabalho lá em Horizonte e brilhou no futebol cearense, né? E não é diferente para mim. O Júnior também é ídolo lá na nossa cidade também, no clube, né? Um cara que representa muito lá na cidade também. E no meu caso não é diferente, né? Chegou a vez do Adriano agora. Chegou a vez do Adriano. Né? A gente trabalhar com muita humildade, né? Respeitando todos os processos, né? Como você é conhecedor, eu fiz parte lá de trás de diversas comissões técnicas, tive o privilégio de trabalhar com bons treinadores, que aos poucos a gente vai pegando a experiência de um, o conhecimento de outro, né? E coloca tudo dentro da nossa característica para que a gente possa seguir a nossa caminhada. E não é diferente, né? Tem dado certo e espero continuar, primeiramente ajudando o Horizonte, né, a desenvolver. Hoje nós temos lá 6 atletas que foram formados lá na base, fazendo parte do elenco principal. Importante. Então, para mim, que vim lá da base também, sou conhecedor a fundo lá da base, né? Com muita dificuldade, mas que a gente, aos poucos, né? Com muito trabalho, muita dedicação, a gente vai conseguindo construir algo dentro do clube. Então, isso para mim é um motivo de orgulho. É isso aí. Sensacional. Adriano Albino, técnico do Horizonte. Cara, e próximos passos do Horizonte é o jogo do final de semana, né, cara? Não tem como ser diferente. Próximo adversário é o Ceará Sporting Clube. O jogo vai acontecer no PV. Domingo, no PV. Estádio Presidente Vargas, Isso. Né? E aí, preparação? A gente está se preparando, né? A gente já sabe que o nosso adversário é um adversário que vem de um resultado muito expressivo contra o Ferroviário, né? Então a gente vai analisar bem, né? Com o pessoal do análise, ver o que a gente pode construir, né? Para que possa dificultar ao máximo, né? No domingo para o Ceará. A gente sabe do peso que é, da grandeza, né? Da equipe do Ceará, mas também a gente tem nossas qualidades, né? Então a gente vai tentar ao máximo fazer um jogo competitivo no domingo, mas a gente espera também, mesmo com toda dificuldade, né? Sair com um resultado bom lá do PV, que vai nos ajudar aí na nossa caminhada rumo à semifinal, né? Muito legal. O Horizonte, que foi o terceiro colocado no seu grupo, deixando para trás aí, dentro do seu grupo e do outro grupo, Maracanã, Tirol, Quixadá e Maranguape, esses 4 que hoje disputam o quadrangular da permanência. O Horizonte está na segunda fase do Campeonato Cearense. Sensacional. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação com a gente. Deixa aí recado aí para a galera, explica aí a força do Horizonte, para quem não lembra, né? Como o Hugo já citou aqui, força do interior, que muitas caravanas saíam daqui para lá. Sensacional. O Horizonte é um clube, né, na região metropolitana muito próximo de Fortaleza, né? É um time que ultimamente retornou à Série A e se organizou muito bem, né? Nossa diretoria hoje ela está muito organizada, então a gente pede ao nosso torcedor, a cidade em si, né, que se mobilize para que possa torcer, continuar incentivando a gente, que eu tenho certeza que nós vamos brigar até o final, competir muito para que a gente possa conseguir a vaga na semifinal.
desde já quero agradecer ao Hugo, a você, Quintela, ao pessoal do Resenha de Artilheiro, uma satisfação muito grande, tá? Vim aqui e pode ter certeza que vocês ganharam fã e o programa também ganhou um fã daqui para frente. Muito obrigado. Bacana, show de bola. E as obrigado, portas Adriano? Escancaradas, nem As portas porta estão tem. abertas, né? Só fazer um registro também que a cidade de Horizonte, ela é demais, né, cara? Perfeito. Assim, quando a gente não teve os estádios aqui, quem acolheu a cidade de Fortaleza, os times de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, iam todos para Horizonte, aquele estádio maravilhoso. Eu posso até comparar com o Presidente Vargas ali, ele é muito parecido. A torcida do Horizonte também muito intensa, que voltem os torcedores. O Adriano está fazendo isso dentro do campo, chamando o torcedor. E também agradecer ao clube, agradecer ao João Vitor, que eu perturbei assim uns 3 semanas direto. Legal. Dizer para o Horizonte que a gente está aqui aberto, seja para a categoria de base, seja para o time profissional, para um time feminino, que eu espero que já o Horizonte também tenha um time feminino, porque vai precisar, porque está crescendo. E a gente agradece demais e dizer que as portas estão abertas. Aqui é para a gente mesmo. A gente agradece também, obrigado. Show. Valeu, João. Abraço. Valeu, Adrianão. Fica aí. A gente vai para um rápido intervalo, mas segura aí porque na volta tem mais debate, um bate-papo com a rapaziada que vai falar sobre segundo Prêmio Esporte Ceará, que vai acontecer nesta semana ainda, tá? Aliás, próxima semana, dia 4 de fevereiro. Já voltamos. Sai daí não, que é rapidez. Inovação, sustentabilidade e inclusão. Essas são as palavras-chave da revolução digital que chegou à Câmara de Fortaleza. Mais facilidade, mais segurança, mais transparência em todos os processos. Esqueçam pilhas de arquivos, assinaturas à mão e burocracia que atrasa o que é importante. É tempo de atualizar o sistema com a nova plataforma 360. Menos espera e mais agilidade, o que resulta na redução de 40% do uso do papel. É fácil e, além do auxílio de inteligência artificial, vamos integrar nossos sistemas de forma automática, garantindo conexão, troca de dados segura, chatbots de atendimento e muito mais. Tudo pela eficiência. Essa é a Câmara que pensa no futuro, cuida das pessoas e preserva o planeta. Aqui, cada um é protagonista da transformação. Chegou a CM4 360 na Câmara de Fortaleza. Caminhamos pra frente juntos, porque o futuro começa com você e começa agora. Meu nome é Carmencita Oliveira, eu sou mãe da Lara Sofia. Ela tem 4 anos de idade e nós estamos investigando um possível diagnóstico de TEA. Meu nome é Jusilene, eu sou mãe do Samuel. O Samuel tem 8 aninhos, ele foi diagnosticado com TEA e TDAH. Eu me cadastrei, no caso, aí eu fui chamada, fui passar primeiro pela neuropediatra, Aí ela conversou, falou com a Lara, lá ela fez uns testes com a Lara lá no consultório mesmo, e ela encaminhou para a fono, para a TO e para a psicologia. Aqui eu sei que ele vai ser bem acolhido, aqui a gente vê o carinho das pessoas, o profissionalismo das pessoas que estão nos recebendo. Daqui a alguns meses, se Deus quiser, ela já vai estar bem evoluída, porque eu vi os profissionais, eles realmente se envolvem. As terapias ajudaram demais na forma da comunicação. Isso é trabalhado com a fono, é trabalhado com a psicologia. E, assim, a gente vê que é necessário as terapias. Se fosse para pagar, eu não tenho nem noção de quanto dinheiro seria. Uma vez a minha falou assim, Nino, tá abençoada por encontrar esse projeto. E realmente foi. Espaço Evoluir, onde a inclusão acontece. Mudar é bom, mudar um hábito, mudar sua saúde, mudar de vida. E a Câmara de Fortaleza também está mudando, se transformando e evoluindo. Mais inovação, dando agilidade aos processos e integrando sistemas. Mais inclusão, garantindo que diversas vozes sejam ouvidas. Mais sustentabilidade, reduzindo os gastos e o impacto no meio ambiente. A Casa do Povo mudou, para ser cada vez mais Fortaleza.
Estamos de volta e eu lembro para você que estamos na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, mas também estamos na Fortaleza FM 90.7. Sintoniza porque a nossa programação é sensacional. Deixa um abraço especial para toda a rapaziada dessa rádio maravilhosa que, por sinal, está ganhando um novo estúdio, sabia, Hugo? Estúdio novo, rapaz, estúdio novo. Semana que vem já deve estar por lá, tá? E também no YouTube do Resenha de Artilheiro, se inscreve no canal, deixa o seu like e espalha para todo mundo que o Resenha de Artilheiro está no mundo da internet. Beleza? Vem fazer com a gente o programa acontecer. Agora a gente vai receber Kleber Ribeiro, ele que é coordenador do Progesp, um trabalho muito bacana, e eu quero, claro, tocar num assunto da hora, um assunto do momento. Prêmio Esporte Ceará, que foi um sucesso no ano passado, foi o primeiro, e agora, dia 4 de fevereiro, vai acontecer o segundo, tá? A premiação, considerada o Oscar do esporte cearense, chega à sua segunda edição. E o Kleber vai explicar para a gente como vai funcionar, vai falar sobre homenageados, sobre estrutura. Meu amigo, satisfação te receber mais uma vez. A gente se encontrou em algum momento lá, em alguns eventos, né? E é sempre muito legal, ele sempre muito solícito, sempre à disposição do Resenha de Artilheiro. Cara, muito obrigado por estar com a gente. Explica pra gente, né, cara? Segundo prêmio, e imagino que ainda melhor do que o primeiro. Bom, obrigado, João Paulo, pelo convite de estar aqui falando sobre esse programa. O Prêmio Esporte Ceará é uma ação do Progesp, né, que é um programa que visa o desenvolvimento do esporte cearense por meio de ações de suporte, de gestão para as entidades esportivas, especialmente as federações esportivas estaduais, e também oferta formação profissional para os gestores e faz avaliação de desempenho das federações. E uma das ações que a gente tem desenvolvido dentro desse projeto que visa, né, a promoção do esporte cearense é o Prêmio Esporte Ceará. Esse prêmio ele nasceu com o objetivo de reconhecer as boas práticas de gestão e governança das federações esportivas. Então, existe uma categoria voltada para as entidades esportivas, onde a gente premia nível de desempenho de gestão e governança. Né? A gente entende que não há desenvolvimento esportivo sem gestão profissional, sem governança, sem ética, sem transparência. Então, a gente tem estimulado isso por meio do prêmio, que é uma categoria que a gente tem lá, que é o Prêmio Desempenho Organizacional no Esporte. Legal. Só para não ficar um prêmio muito chato, né, burocrático, né, a gente também resolveu, né, fazer essa parceria com a CESPORT, com a Secretaria de Esporte do Estado, que é co-realizadora do prêmio. Então, o prêmio, ele o Progesp, né, é um programa desenvolvido em parceria entre o Instituto Federal do Ceará, que é a instituição que eu represento, sou professor de lá, de gestão do esporte de lá, e a Secretaria de Esporte do Estado do Ceará. O secretário Rogério é co-realizador do evento, o governo do estado é co-realizador do evento, junto com o Instituto Federal. E esse prêmio, ele também, né, para não ficar tão burocrático e chato, a gente criou categorias técnicas para personalidades esportivas, para os esportistas. Olha. Então, nós temos ali o prêmio de destaque esportivo do ano, o atleta, o técnico, o atleta com deficiência, o gestor. Né? E esse ano nós temos uma categoria nova, que foi um pleito da comunidade de comunicadores esportivos. Então nós temos hoje também, esse ano também nessa segunda edição, o prêmio Comunicador Esportivo do Ano, que inclusive, né, João Paulo, você foi um dos indicados. Olha só, né, e um júri técnico qualificado está fazendo uma análise, né, para fazer essa premiação. Esses premiados, né, as categorias, serão somente divulgados, os premiados serão divulgados somente na hora do prêmio, como se fosse o Oscar, né? Então, os resultados são mantidos em sigilo. E quem concorre ao prêmio? Os indicados pelas federações esportivas estaduais. Então, o melhor do ano, o atleta melhor do ano, o técnico, né, com melhor desempenho no ano 2025, né, ele foi premiado na primeira etapa do prêmio, que foi feito lá no CFO, onde a gente premiou os melhores de cada modalidade do ano, e esses melhores eles foram indicados por um júri técnico para concorrer ao campeão geral da categoria, né, o destaque do ano de cada categoria. Então, lá no Teatro Rio Mar, né, no Shopping Rio Mar Fortaleza, no dia 4 de fevereiro, né, às 19h30, iniciando a solenidade, nós teremos ali o anúncio,
dos vencedores, dos destaques do ano de cada categoria. Atleta com deficiência, técnico, gestor, comunicador esportivo e também, ao final da solenidade, teremos a concessão da Medalha do Mérito Desportivo do Ceará, que é uma honraria criada pelo governador do estado e pelo Conselho Estadual do Desporto, que homenageia e distingue as maiores personalidades da história do esporte cearense. Sensacional. Então, as categorias, nós temos lá os melhores do ano e a Medalha do Mérito, os melhores da história. Que legal, que legal. Fiquei surpreso, então, e grato, né, cara, por ser um dos indicados, Hugo. Pois é, primeiro, obrigado por ter vindo mais uma vez ao Resenha de Artilheiro. Parabéns pelo programa, né? Parabéns, principalmente, por esse prêmio. Eu acho que é muito bacana. Né? Tem muita gente que diz, que tapinha nas costas não vale, que foto na parede não vale. Vale sim, é reconhecimento de um trabalho, é reconhecimento de um ano todo, né? De trabalho e de muito esforço. E aí eu queria destacar principalmente aquilo que a gente chama e que eu acho que deveria mudar de esporte amador, né? E na verdade todo esporte profissional, mas a gente utiliza a palavra amador, a gente entende, né, da questão profissionalizante mesmo e perguntar, né, assim, em relação a esse prêmio, ser sempre todos os anos, não deixar de ser feito e enquadrar todas as modalidades, porque a gente sabe que o futebol já tem uma força muito grande, né? O futebol sempre entra, mas os esportes que estão hoje nos oferecendo, principalmente dentro do CFO, é que é bacana. Basquete, vôlei, dentre outras modalidades, né, Kleber? Exatamente. Eu acho que, como você bem disse, o futebol é uma cultura popular nacional, é um fenômeno de popularidade e, né, já tem um grande espaço da mídia e também interesse de patrocinadores e financiadores, né? Hoje, lá no nosso projeto, nosso programa, a gente atende 44 federações esportivas. É muita coisa, né, cara? Nós temos 44 modalidades representadas no prêmio. Muito legal. Todos foram premiados, né, na primeira etapa do prêmio, que foi agora em dezembro no CFO, estarão, né, agora na segunda etapa, né, na cerimônia principal do prêmio. Então a gente tem focado nas modalidades menos reconhecidas, com mais dificuldade de espaço de mídia, de recurso financeiro, enfim. Então, nós temos hoje 44 modalidades esportivas. Né? Muito bom. Isso é bem interessante, vale a pena destacar aqui. Que essa primeira fase foi muito legal, né? Porque nós tivemos ali atletas, como você falou, com deficiências e tal, técnicos, gente, inclusive o nosso amigo João Vitor foi um do eSports, né? Ele foi um dos homenageados lá também. Eu achei super legal, foi no CFO, essa primeira fase. Estive lá e, assim, foi de fato, ficamos com um gostinho de quero mais, né? Então, assim, eu tô louco para chegar dia 4 de fevereiro para estar presente, porque realmente é extremamente organizado, a equipe é muito boa, o cerimonial muito bem feito, assim, eu parabenizo de verdade, cara. Eu agradeço, João Paulo, agradeço, e você é nosso convidado especial de lá, independente da sua indicação. Sim, claro, claro. A gente reconhece já também sou vitorioso, assim. O seu trabalho, né, aqui trazendo, né, modalidades fora, né, do contexto do futebol, então isso é muito importante. Né? Você volta e meia, entra em contato, pede indicações de federações, pede contato das federações, porque você, né, tem interesse de mostrar o esporte, né, para além do futebol. Então isso é muito importante para o desenvolvimento esportivo do nosso estado. Gostaria de agradecer, João Paulo, se me permitir, né, essa parceria que a gente tem com o governo do estado, com a Secretaria de Esporte do estado, claro. Rogério Pinheiro, nosso parceiro na realização, a minha instituição que me dá todo o respaldo, que é o Instituto Federal do Ceará, o IFCE, o saudoso IFCE, né, e também agradecer a antiga, né, Escola Técnica, Escola Técnica Federal, verdade. Centenária. Então nós temos aí uma vasta história de formação profissional e agora nós temos um curso de gestão do esporte, uma faculdade de gestão do esporte que é o mais bem avaliado do país. Nossa, que legal. É um dos únicos do Brasil que eu ministro aula lá. Então esse projeto ele tem uma relação com o curso. Então, a gente aplica ciência dentro das federações, avalia as federações, coloca os alunos em prática para dar suporte às federações. E por fim agradecer, né, a Enel Brasil, que é a nossa patrocinadora, né, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma política também muito importante, João Paulo. Né, talvez a política de financiamento mais importante do nosso esporte a cearense
E a Enel tem se configurado aí, tem se apresentado como a principal patrocinadora do esporte cearense, fora o futebol, né? Então, a lei de incentivo, ela tem a maior parte do investimento, a maior parte do patrocínio ofertado pela Enel, na lei de incentivo pela Enel, então agradecer muito a parceria da Enel e outros apoiadores também que a gente tem. Isso tem muita cara do resenha, né, cara? A gente gosta muito de lançar luz a essas modalidades periféricas, né? Jiu-jitsu, Muay Thai, o esportes, Travinha, né? Eu conversei hoje, inclusive, estava conversando com o pessoal da Travinha que teve no final... Vinícius, né? O Vinícius e Travinha para futebol de amputados, que teve um evento no final de semana. Eles viriam hoje, inclusive, aqui, mas eu contratempo, vai vir segunda-feira. Cara, a gente lança luz porque é importantíssimo. A gente trouxe aquele atleta, né, que falta um Trouxemos, braço, né, cara, Marney também. Isso, Marney. Lutador e tal. A gente trouxe também a treinadora, ou é a presidente da Confederação do Vôlei Sentado, que inclusive é a irmã também, do Wendel, né? Isso, do Wendel Danúbio. Aqui o nosso espaço é para isso, sintam-se à vontade aqui. Agradecemos demais. Futebol de surdo, né, trouxemos. O esporte agradece, João Paulo, essa oportunidade, esse espaço, e esperamos que esse prêmio seja, realmente, como vocês falaram, né, um prêmio que tenha continuidade, perdure, né? Que perdure, que é muito importante, né? Reconhecimento das personalidades esportivas, que é importante para eles, é importante para o esporte. E também, né, temos ali alguns objetivos relacionados ao desenvolvimento técnico das federações, que é importante também a gente conceder o prêmio como incentivo à melhoria da gestão do esporte. Perfeito. Excelente. Muito obrigado, meu irmão. Deixa um abraço lá para o secretário Rogério Pinheiro. Deixa um abraço para toda a galera que faz aí. Estaremos lá, nos veremos lá, se Deus quiser, 4 de fevereiro. Coloca na agenda aí, Rio Mar, Fortaleza. Muito obrigado, Kleber. Tamo junto, né? Cara, coloca aí sobre a CBF e Copa do Brasil, 16. CBF, Hugo, já definiu os adversários dos times cearenses para a Copa do Brasil. E está aí em tela os adversários do Ceará, aliás, do Tirol, que é o América de Sergipe. Esse está confirmado. Confirmado. Na primeira fase já está confirmado. O Maracanã Tirol também, né? contra o América. O Maracanã só entra na segunda fase, mas já tem o seu adversário confirmado, que é a Portuguesa Carioca, a Portuguesa difícil, do Rio de Janeiro. Difícil, né, cara? A Portuguesa vem fazendo bons campeonatos carioca. Muito difícil. O América de Sergipe também, mas eu acredito que para o Tirol, acho que pega aí um adversário, entre aspas, mais competitivo. Aí... Menos competitivo. Desculpa. O mais difícil seria a Portuguesa, né? Portuguesa do Rio. Eu também estou contigo, cara. E aí, na segunda fase também, nós temos mais. Nós temos o Ceará, que não tem o adversário definido. Nós temos o Fortaleza. Tá aqui, Fortaleza vai encarar ou Maguari ou Laguna. Maguari de Pernambuco, Laguna, Rio Grande do Norte. Quem vencer, encara o Fortaleza na segunda fase. Na primeira fase, nós teremos ali Araguaína do Tocantins contra a Primavera de São Paulo. Quem vencer, encara o Alvinegro de Porangabuçu pela segunda fase. Tem mais, hein? Acho que Copa do Brasil são esses, né? Passou a ser a competição, acho que pau a pau ali no Campeonato Brasileiro em relação à premiação. Premiação, cara, é verdade. E assim, abrangendo mais ainda o Brasil inteiro, dando oportunidade para algumas equipes que, por exemplo, para vocês que estão acompanhando, um pouco desconhecido, né? O América de Sergipe, por exemplo, não era tão badalado, não tão conhecido. O próprio Maguari, o próprio Laguna, o Primavera não, que é um time conhecido, mas o Araguaína. E isso é o que faz a importância da Copa do Brasil, assim como nós também. Tem muita gente que Tirol, né? Maracanã. Perfeito. Então isso faz com que tenha tanta importância assim, essa vaga na Copa do Brasil. Porque você não vai ganhar só uma premiação interessante. É R$900 mil só para você estar participando. Fora isso, você tem o seu nome veiculado nacionalmente, que aí vai trazer uma notoriedade, ou pelo menos a curiosidade para entender o que é o Tirol, o que é o Maracanã, e isso para a gente é muito bacana. Legal. E assim, não se engane, tá? Não se engane, que assim como o Tirol é bem organizado, estruturado, tem várias equipes desse naipe aí, equipes que vêm crescendo a nível nacional e esperam uma Copa do Brasil para se mostrar realmente
Claro que tem muitas equipes de empresários, equipes que realmente estão ali para formar e vender. E a hora é agora, eles realmente esperam esse momento da Copa do Brasil para fazer esse trabalho. Então, acredito sim numa competição competitiva. É bem verdade que nesse primeiro momento tem algumas equipes com menos poder, mas gosto demais da Copa do Brasil. Primeira fase e segunda fase é jogo único, tá? Mata-mata. Quer dizer, né? Jogo único e a partir daí é que as coisas começam a se afunilar. Esperamos que os times cearenses estejam nessas próximas fases também. Tem aí o Ceará, temos que tem o vice-campeonato 94, Fortaleza semifinal. Fortaleza foi terceiro colocado, né? Isso. Chegou na semifinal. Isso. Então é isso mesmo. Cara, eu queria deixar um abraço especial para a rapaziada da Fortaleza FM. Muitos mandam mensagens, não participaram na TV porque estão no rádio, mas Cândido Filho, torcedor coral, muito obrigado pela audiência, pela Fortaleza FM, muito obrigado ao Cristiano Barroso, o Coroa, que também pela Fortaleza FM nos acompanha, e também Vladimir Filho, ele que não perde um programa Resenha de Artilheiro. No bairro do Meireles. Do Meireles, perfeitamente, e é no rádio, tá? Ele fala, é só rádio, só gosto do rádio, só gosto de rádio. Então, a turma do rádio, muito obrigado por toda a audiência, milhares de ouvintes na Fortaleza FM 90.7. E aqui também é sempre um sucesso, TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Estamos de volta, agora sim, em definitivo, tá bom? E também no YouTube, Resenha de Artilheiro. Hugo do Vale, deu, né, meu parceiro? Vamos embora? Vamos embora. Tem almoço hoje, não? Rapaz, tem. Tem, né? A mulher preparou um almocinho filé para poder a gente sair daqui, ó. Não era mão de vaca? Não. Essa aí eu passo. É? É. Não, é filé mesmo. Podem dizer que é criado por vó, não sei o que, tá, mas... É filé. Filézinho, arroz, feijão, macarrãozinho, top. E moderado, né? Que o papai aqui tá... Tô vendo aí, tá fininho, hein, Adriano? Ainda não tá não, mas o homem tá chegando, devagarzinho. Deve ter perdido o quê? Uns 7 quilos aí. 10. 10 quilos, olha aí. 10 quilinhos, só de inchaço. Eu ganhei 4. Show de bola, cara. Parabéns por essa iniciativa também, né? Isso é muito bom. Seguinte, meu povo, chegamos ao final de mais um Resenha de Artilheiro aqui na TV Câmara Fortaleza, na Fortaleza FM, no YouTube do Resenha de Artilheiro. O nosso muito obrigado a você, telespectador, ouvinte e internauta que acompanhou, mandou mensagens e participou do nosso programa, tá? Um agradecimento especial a essa super equipe técnica, não vou citar nomes não, mas a equipe técnica que trabalha nos bastidores e torna tudo isso possível. Semana que vem nós temos mais Resenha de Artilheiro. Aqui o Futebol é Debate, é informação e é paixão também. Tá? Um forte abraço, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio Jungle.